Olá, pessoal, voltamos. Dessa vez não esqueci de ligar o microfone. E vamos dar a continuidade com as nossas atividades. Agora iremos ter uma palestra como os softwares livres e abertos contribuem no processo de fabricação digital, com Marta Santos. Oi, Marta, tudo bom? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Ouvindo direitinho. Então tá certo. Então, não foi um sustinho, mas... É para dar aquela emoção, aquela adrenalina no corpo. Isso. Bom, seja muito bem-vinda. Agora o palco é todo seu. Certo. Vamos lá, não sei se está aparecendo já. Primeiramente, boa noite, pessoal. Para quem não está entendendo, o sustinho foi que a internet caiu aqui nesse momento, mas já voltou. Foi só para dar aquela emoção de evento. E não sei como é que vocês estão durante esse primeiro dia de Latinoé. Já de antemão quero agradecer a oportunidade de estar aqui e vim falar um pouquinho sobre como os softwares livres e abertos contribuem no processo de fabricação digital. Quem é Marta, né? Marta, sou uma pernambucana, sou de Pernambuco, aqui do Nordeste, amo minha terra, minha cultura. Sou educadora, já estou na área da educação, já tem quase 10 anos aí, né? Estudei pedagogia, hoje estou estudando processos gerenciais. Sou educadora maker no Fab Lab Recife, que é um laboratório de fabricação digital. Sou maker, sou usuária de software livre. Acho que minha história começou justamente quando eu conheci o software livre. Aí me encantei pela filosofia, daí dei um pouquinho de aula de robótica, fui instrutora de eventos, e depois, por consequência da vida, caí nesse mundo do maker, né? Então, eu hoje estou atuando como educadora maker. E eu vou, antes de tudo, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Só vou voltar aqui, falar sobre os softwares livres e abertos. Para começar, vou pontuar algumas questões do que são software livre, acho que todo mundo já deve saber, mas só para fazer uma diferenciação, porque muitas vezes a gente confunde no meio do processo. O fato de alguns softwares serem gratuitos, a gente acha que eles são livres, né? É só para compartilhar aqui, né? Que venha a ser, quem tem curiosidade, pode também pesquisar, não vou me aprofundar nisso, é só para a gente se diferenciar um pouquinho, né? Os software livres, eles têm liberdades, né? Vocês podem dar uma pesquisada, que você pode executar o programa, modificar, você pode redistribuir, pode modificar. Então, de forma que a comunidade se beneficie. Então, assim, isso seria um software livre, né? E um software de código aberto, ou open source, né? Enfim, aquele no qual o usuário pode modificar, pode usar, mas vai depender das condições de uso de quem criou, certo? Então, quem criou vai liberar as condições de uso e distribuições. Aí envolve outras questões como licença, que vale a pena dar uma pesquisada sobre licenças. E existem softwares que são livres e abertos. E existe, eu acrescentei aqui, os softwares gratuitos, certo? Que são aqueles que têm licença livre para uso e muitos deles para fins educacionais, tá certo? E como é que isso tudo se conecta à fabricação digital? Que vem a ser, né, fabricação digital? Não sei se tem gente por aí, se quiser falar, o que, na sua opinião, vem a ser fabricação digital, como o maker está... É o momento do movimento maker que está bem forte aqui no Brasil agora, mas o que é esse tal de fabricação digital, né? Então, seria fabricar coisas por meio de máquinas que fazem projeto 2 e 3D, objetos, né? E aí está o grande X da questão, que é o que eu queria trazer aqui hoje, né? No mundo da fabricação digital, a gente utiliza muitas máquinas, certo? E essas máquinas são indústrias que produzem, geralmente elas vêm com software próprio.
E às vezes vem com licença, vem com só pode utilizar aquele tipo de arquivo, então vem com algumas limitações. E para isso, quando a gente vai levar, quando a gente quer expandir, que essa educação maker, que esse movimento maker de fabricação digital chega a todo mundo, isso não é nenhum ponto positivo. Então, quando a gente fala assim, como é que os softwares livres e gratuitos vão contribuir? Isso vai desde a qualidade, porque principalmente qualidade. Eu, por exemplo, na cortadora laser, que é uma das máquinas mais utilizadas dentro de um espaço maker, que você, até antes da pandemia, a maioria das máquinas que a gente tinha aqui, pelo menos que eu tenha contato, ela utilizava um tipo de arquivo que não era fácil. Aí, muitas vezes, só utilizava um arquivo da própria máquina, que era um arquivo fechado. E você tinha que... Era um processo grande para poder salvar esses arquivos. Durante a pandemia, que eu acho que foi muitas coisas a gente se beneficiou, e uma delas foi que as máquinas fizeram atualizações de seus softwares e leem um tipo de arquivo que eu consigo fazer no Inkscape, por exemplo, consigo fazer em ferramentas, outros tipos de vetorização, outros softwares de vetorização, mas eu basicamente utilizo o Inkscape, então facilitou salvar num formato mais geral, mais genérico, SVG, para poder utilizar nessas máquinas. Então, quanto mais pessoas utilizarem software livre, software aberto, nesse processo de fabricação digital, vai cair, já também vai melhorar, já tem qualidade esse software, isso é inegável, não sou aqui nenhum perito, mas só dar uma passeada aqui na Latinoé e ver quantas pessoas têm trabalho de alta qualidade usando software livre. Então, assim, isso é incontestável já. O custo-benefício, se você for levar em consideração quando você vai para a esfera pública ou social, você não vai estar pagando com licença, com atualizações, certo? Então, isso você acaba estimulando a colaboração. Existem plataformas onde você pode estar criando arquivo, compartilhando, pegando um arquivo que você achou interessante, que está lá, que alguém criou, se dedicou, escreveu lá, documentou, e você pega lá aquele arquivo, poxa, que achei legal esse objeto, vou imprimir ou vou cortar, ou esse circuito eu achei interessante e vou replicar. Então, isso acaba também para pessoas que estão também em formação ou que desejam fazer seus testes de validação, pode-se utilizar criando seus arquivos com ferramentas livres, colocando suas licenças, podem colocar, compartilhar com a comunidade em várias plataformas e pode testar e validar o seu projeto, tá certo? E também questão de segurança, né? Que hoje em dia, quando está se falando tanto aí sobre segurança de dados, até que ponto, quando você usa outro tipo de software, quais informações você está liberando? Então, como esse universo do meio das máquinas ainda eu acredito que precisa que mais pessoas utilizem softwares abertos, gratuitos, livres, e torne isso mais fácil para o processo de fabricação digital. Aí, vamos lá. Não sei se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Então, voltando. Aí, entre os softwares, né? Tem alguns exemplos. Tem Blender. Recentemente, Cícero, né? Que ele modela brilhantemente com Blender, né? Então, que é um software de modelagem. Você tem aqui na programação, já passou aí a Diana, que dá curso de Inkscape maravilhosamente. Existe o Tinkercad, é uma ferramenta online. Ela é gratuita, mas ela não é livre. Então, mas ela foi uma ferramenta que eu posso dizer que salvou muita gente durante a pandemia, muito professor, educador, porque ele simula circuitos eletrônicos, você consegue criar circuitos eletrônicos e você consegue modelar
e também fazer um compartilhamento de sala, você já consegue gerenciar a sala. Então, foi uma ferramenta bem utilizada, já era antes, mas durante a pandemia facilitou, porque ela funciona no navegador de internet sem a necessidade de instalar. Uma questão no Inkscape é que hoje em dia já existem extensões do navegador. Então, dependendo do navegador que você está usando, você não precisa também nem instalar o Inkscape. Você consegue utilizar ele no navegador para criar vetores, criar desenhos. Porque ele é bastante utilizado para o corta-laser, porque ele vai desenhar, você vai fazer o contorno do desenho, do objeto que você quer que a laser corte, certo? Aí vai outro, né? Para fatiar, o Cura, gosto muito de utilizar, existem outros fatiadores, porque algumas impressoras 3D, elas não permitem, elas não são abertas, então já vai desde um processo, já vai desde o software, hardware, algumas não só utilizam o fatiador próprio. Então, pensar qual ferramentas eu tenho, eu sempre penso, eu vou dar alguma oficina, qual ferramenta, qual alternativa que eu tenho para oferecer para os meus alunos, para pessoas, para a comunidade, para as mulheres, nas oficinas que eu faço, qual a pessoa que, quando ela sai daqui desse espaço, ela também possa utilizar, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, esse processo de fabricação digital, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele vai desde da máquina. Então, hoje já existem fabricantes que já criam o protótipo da máquina, já pensando em extensões no Inkscape para poder criar, para poder utilizar com a sua cortadora laser. Já existem software de modelagem pensado de forma gratuita, não só para várias faixas etárias. Por esses dias eu estava sempre estou ali buscando coisas novas nesse mundo de fabricação digital, vi um software que era voltado para a terceira idade. Então, sempre pensar em tentar encontrar, existem softwares bons que você acaba, às vezes é um projeto de alguém que está na faculdade, de algum curso, que criou ali aquele projeto e a gente que não conhece. Então, quanto mais pessoas utilizarem esses softwares, somente no processo, desde a imersão do início do projeto, desde da própria da utilização da máquina, vai ser importante e vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas máquinas, porque eu entendo que nem todo lugar vai ter um espaço maker, nem toda cidade tem um espaço maker, nem toda escola tem um espaço maker. Então, como é que alguém que, por exemplo, eu moro na cidade do Paulista, que é distante do Recife. Na cidade onde eu moro não tem nenhum espaço maker, não tem. Então, alguém que está aqui, que é distante, pode ir de casa, utilizando esses softwares de forma gratuita. Tem vários canais de YouTube, vários projetos abertos que ensinam como fazer. Eu mesma aprendi Inkscape no YouTube. Então, eu não sabia nada quando eu cheguei nesse mundo. Então, foi com outras pessoas que compartilharam informações e compartilharam tutoriais simples, com um vocabulário acessível, que muitas vezes se faz necessário que a linguagem também seja mais acessível para todas as pessoas. Quando a gente vai falar de fabricação digital, às vezes vai num vocabulário muito técnico. Vai num vocabulário muito técnico, tipo de arquivo, tipo de formato, e torna isso de forma mais simples, certo? De forma mais simples e mais acessível para todos. Tanto depende da faixa etária que você está utilizando. Por exemplo, eu trabalho com crianças e adultos, eu faço várias oficinas, e muitas dessas, às vezes, as pessoas nunca mexeram nem no computador. Então, como é que eu já vou mostrar para ela um software na qual ela vai ter um custo, na qual ela vai ser complicado ela instalar, a forma que eu vou mostrar para ela
vai ser complexa, se ou não, é muito simples. Vamos pensar, já começa ali, no meu caso, como eu sou educadora, a gente começa tirando as ideias da cabeça, vão se inspirando, botando no papel, o que eu quero fazer, né? Então, o que eu quero fazer e como eu posso fazer? Existem várias ferramentas, e várias ferramentas foram melhoradas durante a pandemia, que se tornaram totalmente online. Aí você diz, Marta, mas tem a questão, nem todo mundo tem acesso à internet. Tem alguns fatores limitantes, algumas ferramentas, de fato, elas só funcionam online, mas, no entanto, elas compensam com a qualidade do que elas estão entregando. Outras, você pode instalar o software numa máquina e por ser... ela não vai precisar de um recurso grande do seu computador, da sua máquina, para poder funcionar. E a Letícia aqui já me avisou que falta uns minutinhos, eu não sei se tem alguém que queira perguntar sobre fabricação digital, algum programa específico. Não sei se tem pergunta, Letícia. Então, eu acredito como bem rapidinho aqui, é só para instigar um pouquinho a curiosidade de vocês de pensar. Quem aqui desenvolve, não sei se tem algum desenvolvedor, pensar como é que eu posso... Uma máquina que ela é grande, um porte grande, é a CNC. A CNC tem a CNC de precisão, que a gente produz plaquinha de circuito eletrônicos, e tem a outra que você prototipa móveis ou coisas de estruturas maiores. Então, como tornar? Eu, pelo menos eu que estou nesse meio, acho o software um pouco complexo para mexer. Então, como é que eu posso tornar ele mais fácil, acessível? Às vezes, até a interface gráfica, o ambiente, pode tornar ele mais agradável e menos assustador. Como não tem nenhuma pergunta, eu não vou demorar muito, certo? Então, tá aqui meus contatos. Se alguém pode, como eu digo aqui, pode me aperrear no Instagram, pode perguntar, tirar dúvidas, certo? Que aqui foi só para dar o gostinho e também suscitar a pesquisa, né? Que quem quiser conhecer mais, eu acho que ali eu deixei parado em alguns softwares, que dali você consegue ver qual a necessidade que você tem. Eu estou dando aula de circuitos eletrônicos, qual a melhor ferramenta? Meu aluno não tem acesso, não tem internet ao todo tempo, mas ele tem um computadorzinho, então qual programa pode atender melhor a sua necessidade? E é isto, finalizei, Letícia. Pode Olá! Bom, Marta, vou deixar então o seu Instagram aqui durante um tempinho, caso alguém queira mandar alguma coisa, como você falou, aperrear aí, pode aperrear ela. Pode mesmo fazer perguntas. Exatamente. Então, Marta, muito obrigada pela sua presença, a palestra foi ótima, e a gente então vai finalizar por aqui. Tchau, tchau, gente.